Olá! Quem de vocês já começou um projeto achando que ia estar perfeito do começo ao fim? E lá no meio ou lá no final deu um problema e o projeto travou. Foi falta de budget, foi pessoas saindo no meio do projeto, sempre tem um perrengue, né? No meio de um projeto é impossível que a gente não tenha um perrengue. Sejam bem-vindos à nossa série Projetos e Perrengues, uma iniciativa do PMI-RS. Eu sou a Francis e hoje a gente vai entrevistar a Nicole, a nossa querida PM, mãe, líder de projeto. Obrigada, Fran, pela introdução. Prazer estar aqui compartilhando alguns perrengues da vida de gestão de projeto da nossa carreira aí. Nix, conta pra gente da onde que tu veio, qual é a tua formação, desde quando tu trabalha com gerenciamento de projetos e onde tu tá trabalhando hoje. Tá. Bom, eu sou formada em publicidade e propaganda pela PUC, vai fazer 15 anos já que eu me formei. Tenho algumas especializações aí ao longo da minha carreira. Uma que eu sempre gosto de destacar é uma de Account Planning, que eu fiz em Amsterdã, em 2015. E também tenho mestrado em Processos e Manifestações Culturais, que foi uma especialização que eu busquei também na parte estratégica da minha carreira. Que legal. E onde tu tá trabalhando hoje? O que tu faz? Qual é o tamanho da tua equipe? Hoje eu sou líder de gestão de projetos numa produtora digital canadense. Vai fazer recém um ano que eu tô lá. Eu antes trabalhava numa produtora digital global, né? Trabalhei lá praticamente 5 anos e tenho uma carreira aí de gestão de projetos em diversas áreas, né? A minha carreira começou em planejamento, passei por grandes veículos de comunicação, passei por agências de publicidade, mas sempre muito focada na parte de gestão, estratégia, pesquisa, que sempre foi algo que eu gostei muito. E daí, nos últimos anos, me lancei o desafio aí de partir para a área digital, me colocando à prova, na verdade, para ver se os meus skills aí de gestão de projeto também seriam aplicados nesse novo ambiente, digamos assim, que é a de produção digital. Eu sou a prova que sim, né? A gente trabalhou juntas. E, assim, a Nix é uma pessoa muito organizada, né? Assim, é um modelo de pessoa para se seguir quando a gente quer ser profissional de gestão de projeto. Mas também é um modelo de pessoas que ensinou, na verdade, a equipe dela a superar alguns perrengues, né? A gente teve vários perrengues aí ao longo do nosso ano juntas. Qual é o maior perrengue que tu já passou, ou um que tu acha que foi assim, esse perrengue eu aprendi muito e eu vejo que tem outras pessoas que passam pelo mesmo perrengue? Quando tu lançou a pergunta para mim, até quando tu fez a introdução agora, me vieram vários, assim, projetos, né? Acho que a posição de gestão de projeto, ela traz muito esse desafio de conseguir ser flexível, de conseguir ser organizado, de conseguir ter uma boa comunicação para resolver os problemas que são inerentes a um projeto. Então, eu, nos meus anos de carreira, nunca fiz um projeto do início ao fim sem nenhum perrengue, então eu poderia citar vários, assim, dentro da minha carreira. Mas acho que o meu maior desafio na gestão de projeto foi quando eu me tornei líder, porque tu sai de uma posição de gerenciar um projeto para ter uma visão mais ampla e ter que gerenciar um time, ter que gerenciar vários projetos e fazer com que tudo faça sentido, tudo esteja organizado, todos os clientes estejam contentes, a tua equipe esteja trabalhando bem, porque no final das contas a gente está falando de pessoas, né? Sejam elas clientes, sejam elas a tua equipe. Então, assim, talvez não seja a resposta ideal, mas para mim o meu maior desafio foi quando eu me tornei líder, né? Quando eu saí da posição de ser uma gestora de projeto para liderar uma equipe de gestão de projetos, estava comigo a responsabilidade de tomar a decisão por ir por caminho A, por caminho B, né, de mudar o projeto nesse sentido ou naquele. Então, a tomada de decisão se tornou muito mais relevante e importante quando eu assumi um cargo de liderança. E acho que isso se perpetua até hoje e culmina no papel que eu estou hoje, que é de gerenciar um time numa empresa canadense, que não é uma empresa do meu país natal, né? Então, coloca mais uma camada aí de desafio, que é cultural, né? Que é de tamanho de equipe, que é de cultura de cliente, de cultura das pessoas com quem eu trabalho. Então, acho que, assim, resumidamente, né, para encerrar, eu acho que essa questão de a gente assumir um papel de tomada de decisão é o maior desafio na gestão de projeto, com certeza.
E já teve alguma decisão que tu tomou que talvez não tenha sido a mais acertada naquele momento, ou que, né, alguém da tua equipe tenha dito, Nix, eu acho que um outro caminho é mais importante, é melhor? Eu acho que a decisão de montar um time de pessoas, ela é sempre arriscada, né? Porque por mais que tu conheça os profissionais que tu está trabalhando, por mais que tu conheça o teu time, quando tu coloca tudo na equação, né? Time, cliente, entrega, é sempre uma aposta, né? Então, eu me lembro de vários times que eu montei, assim, esses são os PMs que eu acredito que vão performar bem nesse projeto. E ao decorrer do projeto, a gente se dá conta que não é o perfil daquele PM, né? Que não casa com o cliente. E a gente tem que fazer alterações no meio do caminho, né? Seja porque não fechou o perfil, seja porque a própria pessoa não está contente. E daí, gente, quando o time não está contente, não adianta, né? As coisas não andam. Então, tem vários exemplos nesse sentido. A Fran tá rindo porque ela participou de um processo desses, de a gente montar time e ter que mudar ele no meio do caminho, porque não está fazendo sentido ou para o cliente, ou para a própria empresa, ou para a própria equipe. Então, e mexer com pessoas é sempre delicado, né? Tu chegar para alguém do teu time e comunicar que ele vai ser deslocado, que ela ou ele vai ser deslocado, né? Que não está dando certo. O uso a comunicação é muito importante dentro da gestão, e acho que esses momentos, a comunicação se torna ainda mais relevante. Então, assim, dos perrengues que eu me lembre, essa questão de mexer com a equipe, de escolher, de fazer com que todo mundo esteja trabalhando em sintonia, não só dentro do próprio time, mas com o cliente, são os maiores perrengues, com certeza. Legal. Então, para encerrar, assim, o teu maior conselho para quem tem esse problema, né, ou esse perrengue, de talvez comunicação, ou de liderar através da comunicação. O que tu indicaria para alguém que ou quer entrar nessa área, ou que se desenvolver para uma liderança, ou que já está lá e tem esse mesmo problema, talvez? Eu acho que tem coisas bem chaves, assim, com certeza tem coisas bem chaves na gestão de projetos. A primeira delas é comunicação, né? Ser sempre muito assertivo e ser sempre muito claro. E daí, assim, a minha dica é, às vezes a gente fica com medo, né, de uma conversa mais difícil, né, de tomar algumas decisões que requerem um momento mais delicado com as pessoas, mas sempre pensa no teu background, em tudo que tu sabe, em todas as informações que tu tem para chegar naquele momento de decisão, e seja sempre muito claro e transparente com a tua equipe. Então, seja assertivo, né, seja claro. Acho que a gestão de projeto está nos detalhes, né? Então, às vezes é um detalhe de uma pessoa, de uma ferramenta, de um processo que tu esqueceu de seguir, que pode fazer toda a diferença no projeto. Então, comunicação e apreço aos detalhes, para mim, são essenciais, assim, quando a gente está falando de gestão de projetos. Daí também o caminho, né, da documentação. Exatamente. Aproximando ali da metodologia do PMI, a gente tem principalmente, acho que isso para mim muda muito, talvez aproxime um pouco do que tu está falando, que é, vai fazer uma one-on-one, vai fazer uma reunião de feedback, faz a estrutura, né, assim, dentro do próprio PMI a gente tem alguns templates que a gente pode baixar caso eu não saiba, né, estruturar quais são as perguntas que eu tenho que fazer, qual é o caminho. Existem vários tipos de cerimônias, exatamente, dependendo do momento que tu precisa falar, ou do contexto da tua conversa. Então, acho que é bem de encontro ao que tu tá falando, né? Assim, é saber que, tirando a síndrome da impostora, né? Eu sei o que eu tô fazendo, eu tô aqui por algum motivo, mas também documentar e estruturar o pensamento antes do que é muito melhor, muito mais fácil do que chegar lá na hora e falar, né, com emoção e não com razão. Eu acho que talvez o líder, às vezes, ele peca um pouco nisso, né? Vai muito com a emoção e com um pouco de razão. Isso. E acho que é legal trazer isso, não só pelo ponto de vista de organização, mas também de ferramentas, né? Existem diversas ferramentas à disposição. Hoje, o nosso acesso é infinito, né? Eu até fiquei pensando na palavra infinito, mas ele realmente é basicamente infinito. A gente tem, né, o PMI para nos dar suporte, né? A gente tem diversas plataformas que podem nos auxiliar nesses momentos, né? Não só na hora de dar um feedback, mas na hora de organizar um processo. E a gente não falou sobre isso, mas
um dos pontos chaves também para mim é flexibilidade, né? Então, existe um processo, existe uma metodologia, mas é importante entender que para cada empresa, para cada cliente, para cada time, é preciso adaptar, é preciso ser flexível para montar um processo, uma maneira de trabalho que faça sentido para aquela situação, para aquele projeto em específico, né? Então, tudo isso culmina na documentação, culmina na comunicação, e quando tu for tomar uma decisão difícil, quando tu for ter que resolver um perrengue, tu tem isso de alguma forma organizado para te auxiliar nas tomadas de decisão, né? Então, tu te sente mais seguro, né? Tu faz isso com mais assertividade. Então, tudo isso te auxilia para o momento chave, que é ter a conversa difícil, que é tomar a decisão difícil, enfim, para que o projeto tenha sucesso lá no final. É o famoso churrari, sei lá como é que se fala, né? Que é, eu tenho a metodologia, eu aprendo ela, eu vejo como que eu consigo modificar e ajustar com a minha realidade. Exato. E depois eu monto a minha. Exatamente. Né? E aplico. É isso aí. Eu já trabalhei com diversos projetos, né? E eu não me lembro de nenhum que a gente seguiu a metodologia como a gente diz by the book, né? Uhum. A metodologia é um guia, eu acho que eu sempre penso, né? Da onde tu parte? Tá, eu tenho essa metodologia, daqui que eu vou partir, né? E desse ponto de partida, como tu falou, tu analisa, estuda e constrói a metodologia e o processo que faz sentido para o teu projeto, para a tua equipe. E que venham muitos projetos de sucesso ainda, né? Acho que é isso, então. Muito obrigada, Nix. Muito obrigada pela conversa. É sempre muito bom trocar contigo. Igualmente. Quem chegou até aqui, muito obrigada. E quem já teve, quem se identificou e quiser comentar o seu perrengue, seu maior desafio, a gente vai adorar ler, né? E saber que a gente não está sozinha nesse mundo dos PMs. E fiquem ligados que a gente vai ter muito mais entrevistados e muito mais perrengues. Muito obrigada.